último dia 31 de março foi marcado por uma turbulência política inacreditável. João Dória desistiu de concorrer à presidência. Em seguida, voltou atrás. Sérgio Moro trocou de partido, do Podemos para a União Brasil. Horas depois, também abandonou a corrida pelo Palácio do Planalto. Foi um dia conturbado, no mínimo, para a terceira via. Nesse sentido, apresentamos nosso convidado de hoje, Daniel José, um apoiador da terceira via e deputado estadual de São Paulo. 2 dias antes da decisão de Moro, José deixou o Partido Novo e se filiou justamente ao Podemos, buscando impulsionar a candidatura do ex-juiz. Daniel José não foi o único. Ele fez parte de um movimento político favorável a Moro, de adesão ao Podemos, que também contou com nomes como Reniose Cuquier, outro deputado estadual que também era do Novo, e Deltan Dallagnol, ex-procurador da Operação Lava Jato. Nosso convidado se identifica como liberal, defendendo pautas como a liberdade econômica e o equilíbrio fiscal. Contudo, sua principal bandeira é a educação como ferramenta de transformação de vidas. Recentemente, seu projeto do ICMS educacional foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de São Paulo. A promessa é que a proposta mude a forma como o orçamento da educação paulista é distribuído entre as prefeituras do estado. Você vai ouvir sobre isso e muito mais no episódio de hoje. Então, prepare o fone de ouvido, procure aí um lugar mais calmo para nos ouvir, que está começando o VotoCast. VotoCast. Jornalismo SPM nas eleições 2022. Seja muito bem-vindo, meu caro ouvinte. Começa agora mais um episódio do VotoCast. Tô aqui hoje com minha parceira Maria Fernanda. Tudo bem, Mafê? Tô ótima, Rafa, e você? Tô muito bem. Aqui está também cuidando das nossas redes sociais, Júlia Capaldi. E aí, Ju, o que você tem por aí? Oi, gente. Passando para lembrar aqui que nós estamos ao vivo na Twitch e no YouTube. E mais tarde o nosso episódio sairá no nosso canal do Spotify. Aproveita e já segue a gente nas redes sociais, que é @votocast.spm no Instagram, para ficar por dentro de tudo e mandar perguntas para os nossos convidados. Mas, Rafa, me conta agora, quem é que tá participando da nossa roda de conversa hoje? Pô, Mafê, hoje, um deputado estadual que se formou em Economia pelo INSPER, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Yale nos Estados Unidos, as duas com bolsas integrais. Foi também voluntário na Jordânia, realizando ajuda humanitária para refugiados iraquianos e sírios. E quando voltou no Brasil, trabalhou na M-Square Investimentos, na JP Morgan, trabalhou em mercado financeiro. E ele entrou para política e foi eleito deputado estadual por São Paulo, sendo o 6º mais votado do estado. Seja bem-vindo, Daniel José. Tudo bem? Tudo bom, valeu pelo convite, Rafa, Mafê. Prazer enorme estar aqui. E vamos lá, vamos dar bala aí. Muito obrigada pela presença, Daniel. Agora, conta um pouquinho pra gente da tua história e o porquê e como que tu entrou na política. Bom, eu sou de Bragança Paulista, no interior de São Paulo. A gente até estava falando um pouquinho antes aqui, né? Torcedor do Red Bull Bragantino. Grande time do cenário brasileiro, sul-americano. Pronto, agora muitas pessoas aí já vão desligar aqui o podcast já. Ótimo, mandei bem. Mas eu venho de uma origem tipicamente brasileira, né? Eu perdi meu pai no ano passado, ele em agosto. Ele estava com quase 98 anos de idade, então ele teve uma vida longa, muito bem vivida. Me passou valores incríveis. Desde jovem ele queria ser padre, morou no seminário, estudou no seminário por muitos anos. Aí ele viu que não era o caminho dele, ele saiu do seminário e teve 11 filhos, né? Então claramente ele não deveria se tornar padre, né? Mas me passou valores que são muito importantes, que eu levo comigo todos os dias, enfim, na LESP, na Assembleia, na realidade da política, em tudo que eu faço, né? De buscar servir as pessoas. Eu acho que isso é uma condição para quem quer entrar na política, de fazer tudo do jeito certo, sem atalho, com transparência, ser responsável. Então, levar uma vida simples. Foram coisas que ele me ensinou bastante. E a minha mãe tem uma história de vida bem diferente. Ela começou a trabalhar aos 7 anos de idade, trabalhou a vida inteira como diarista. Sempre sonhou em estudar, mas nunca teve essa oportunidade. Então, ela passou esse sonho para a geração seguinte e sempre cobrou de mim de uma forma, muitas vezes assim, bacana, mas outras vezes também bem dura, para que eu estudasse, né? Parasse de jogar bola na rua e estudasse. E aí, em determinado momento, eu comecei a ver que aquilo fazia sentido, que era importante para mim, porque eu sonhava muito, queria fazer muita coisa, viajar pelo mundo, ter um impacto no mundo de alguma maneira.
mudar o mundo de alguma maneira, né? Uma coisa bem idealista, né, tal. E aí eu comecei a estudar bastante, aí eu ganhei bolsa, né, INSPER, tal, mercado financeiro, fiz intercâmbio, trabalhei com refugiados de guerra lá no Oriente Médio, fiz intercâmbio na Suíça, fiz mestrado fora também com bolsa de novo. E foi na época do mestrado ali, na época da Jordânia, foi a primeira vez que eu pensei na política como um caminho, porque eu nunca participei de grêmio estudantil, diretório acadêmico, nada disso. Eu nunca via na política algo produtivo, assim, sempre achava um desperdício de tempo. Ficar falando sobre as coisas, assim, uma coisa meio vazia e não fazer nada. E aí eu nunca me envolvi tanto. E na Jordânia foi a primeira vez que eu tive uma ideia que a minha trajetória poderia se tangenciar de alguma maneira à política, quando eu ajudava os refugiados, né, para atividades muito básicas, né, justamente porque o Estado não conseguia atender eles, né, e eu comecei a ver que se eu quisesse ter uma influência de fato concreta e de grande escala e legado, né, de longo prazo para essas pessoas, eu deveria ter influência sobre as instituições daquele país, né, e não só trabalhar com base em doações de outros países e por aí vai. E aí eu comecei a ver que a política pode ser uma ferramenta para melhorar a vida das pessoas. Curiosamente, aquela foi a primeira vez que eu liguei a política à ideia de fazer coisas boas para a sociedade. Então, até então, para mim, política era sinônimo de corrupção, de perda de tempo, de ineficiência, de tudo isso. Também tem muito disso, né? Ainda né? Também tem muito disso. Eu lido diariamente assim, com pessoas que eu tenho certeza que não estão no mesmo espírito que eu tô. Exato. Mas é um pouco da realidade de mudar as coisas, né? A gente tem que ir devagarinho mudando e tal. E aí, quando eu fiz o mestrado nos Estados Unidos, eu voltei e eu fui consultor em educação. E aí eu atuei em vários governos estaduais, conversei e tive interações com diversos governadores, secretários estaduais de educação. Naquela época eu cheguei à conclusão que eles não tinham a mínima ideia do que estavam fazendo. Sim. Eles não tinham ideia do que de fato é melhorar a educação, os indicadores de aprendizagem de português, matemática, ciências, de alfabetizar na idade certa e tudo isso. Então, aí eu falei, poxa, quer saber? Eu vou sair da consultoria e eu vou pegar o lugar desses caras. Aí eu decidi, me juntei a alguns amigos, a gente começou o Renova BR, que é um movimento de renovação política, que virou hoje uma formação muito importante para quem é de fora da política e quer entrar. E me preparei para me candidatar para deputado estadual. Tive uma campanha que eu brinco que parecia uma empresa júnior de faculdade, porque eu era o mais velho assim da equipe de campanha. Eu tava com 30 na época, agora eu tô com 34. E então assim, só molecada. E aí deu super certo. Enfim, tinha uma votação grande, 183 mil votos. Eu nunca imaginava que fosse tanta coisa. E agora, enfim, mais de 3 anos aí de trabalho na Assembleia. Sim. Todos os dias ali tentando empurrar bandeiras importantes para frente, né, na economia, na educação. Sim. E algumas vitórias assim muito bacanas. Mas é aquela coisa, é um dia de comemoração para 100 dias de sofrimento, assim, frustração. Mas é um pouco, né, a política não é de uma hora para outra, é uma coisa de longo prazo, processo, né, uma construção bem longa. Sim. Você fala de uma necessidade de formação, de liderança política, né? E você fala com muita propriedade de educação, né? Uma grande base sua. Você acha que, pensando também no Renova BR, se houvesse uma melhora na formação, a gente podia ter mais líderes políticos e assim renovar e também melhorar a ética de condução da política brasileira? Olha, eu não conseguiria dizer aonde que seria importante mexer ou que não seria importante mexer para a gente melhorar a classe política brasileira. Acho que tem vários pontos, né? Tem um ponto que passa por reforma política, né, eleitoral, para dar maior competitividade para todos os candidatos. Então, por exemplo, hoje você vê fundão eleitoral, 96% do fundão vai para a reeleição. Sim. Então, ele é um fundo praticamente quase antidemocrático, né? Porque ele só vai para pessoas que já estão lá. Então, é uma falsa defesa da democracia, sabe? Então, fala, não, mas campanha custa, então é importante. Sim, custa, né? Num certo ponto, se a gente ainda tiver fundo eleitoral por um bom tempo, seria importante que tivesse pelo menos critérios de alocação desses recursos, visando maior competitividade do ambiente eleitoral, né? Para que quem é de fora consiga competir com menos barreiras de entrada do que quem já está dentro. Né? E dessa forma a gente conseguir ter uma avaliação muito melhor do trabalho das pessoas. Em parte o brasileiro não sabe o que é política muito bem, não entendeu política, ainda não aprendeu, falta isso na escola, a gente precisa não falar sobre partido e tudo, sobre ideias também, mas sobre um partido ou outro, mas
muito mais sobre como funciona o sistema, como as coisas funcionam. Por exemplo, eu estava outro dia num fundo de investimentos na Faria Lima, né? E aí uma pessoa veio e falou pra mim, Daniel, pô, a eleição desse ano vai ser muito mais difícil do que 2018, né? E eu falei, cara, vai mesmo. E eu tô pensando aqui em várias variáveis do porquê vai ser difícil, né? Aí eu parei assim e perguntei, mas por que você acha que vai ser mais difícil? Porque agora ao invés de rodar o estado de São Paulo, você vai ter que rodar o Brasil pra conseguir voto, tal, deputado federal, tal. Então assim, pô, na verdade, como deputado federal, eu ainda rodo só o estado de São Paulo. Eu represento São Paulo na Câmara dos Deputados. Então, a única pessoa no Brasil que roda o país atrás de voto é o presidente. Sim. Mais ninguém. Então, são compreensões às vezes muito básicas, assim, de como funciona o sistema eleitoral, a política. Também num outro fundo de investimento veio um gestor que gere mais de $1 bilhão e perguntou para mim, como é que é aquele quociente eleitoral mesmo? Eu, na verdade é o número de votos válidos dividido pelo número de vagas, e é isso que determina quanto cada partido vai ter de vaga. Então, por exemplo, para federal são 300 mil votos, é um quociente eleitoral, são 21 milhões de votos válidos, aproximadamente 70 vagas. Então são 300 mil votos. E a cada 300 mil votos que o partido faz entre a somatória dos candidatos e da legenda, o candidato que tem mais votos elege. E se ele fizer 600, 2 pessoas, se fizer 900, 3 pessoas, e por aí vai. E muitas vezes, assim, são coisas que a gente deveria ter aprendido na escola, né? Então tem muito disso, tem muito também sobre formação técnica dos assuntos. Eu mapeei projetos da educação protocolados em todas as assembleias legislativas do Brasil. Tá. Menos de 1% tem alguma menção sobre alguma evidência científica. Então, muitas vezes projetos que eu chamo de boa vontade. Que é aquela coisa, poxa, eu acho que essa é uma ideia boa, então eu vou escrever ali um projeto. Um artigo com 3 linhas, tal, protocolo, e segue em frente. Se der certo, deu. Se não der certo, não deu. E vida que segue. Aí, quais são os projetos? Coloca o ensino de XPTO no currículo, tal. Acaba sendo esse tipo de coisa. E que o deputado nem pode apresentar isso. Porque se todos os deputados pudessem definir o currículo escolar, provavelmente ele seria uma loucura, né? E ninguém aprenderia português e matemática, que são as mais importantes. Então, é o tipo de coisa que é a realidade do dia a dia. A maior parte dos projetos muito ruins e tal. Mas a gente tem uma luta longa aí para melhorar a qualidade das lideranças políticas. E passa um pouco por reforma política, por compreensão por parte, sobretudo, dos formadores de opinião da sociedade sobre política, mas também de toda a população, ter uma noção mais cívica, né? Da sua responsabilidade, do que representa de fato o seu voto. E, enfim, um papel importante que a gente está fazendo é ter entrado na política, sendo que a gente tinha opções profissionais muito boas, né? Para começar a abrir o caminho, né? E servir de exemplo para que outros jovens também se candidatem. E para terminar, assim, que eu já falei demais, eu fui o primeiro ex-aluno do INSPER a se candidatar numa eleição. Nossa. Caramba. Então, isso é muito curioso, assim, né? Porque fala, poxa, quantas centenas de jovens muito preparados, né? O INSPER, né, forma todos os anos, né? Quase tão bons quanto a SPM e tal. Quase. Aí lá eu falo, né, quase tão bons quanto o INSPER e tal, né? O lado meio político, tô brincando. Mas profissionais super bons, de altíssimo nível, um nível altíssimo de capital humano, né? De qualidade, de profissional. E que ninguém nunca tinha se candidatado. E eu entendo por quê. Porque quando eu me formei, eu fui pro mercado financeiro, fui fazer as coisas que eram competitivas, que eram legais. E um efeito que é interessante é que hoje você vai lá no INSPER e pede pro pessoal levantar a mão. E para quem vê a política como caminho, e já tem um grupinho de pessoas que estão afim. Então já há um pouquinho do efeito positivo que a gente tá fazendo. Fato. E falando também dessas lideranças políticas que a gente está comentando, quem você considera que seja um forte nome aí dessa liderança no país hoje? Eu acho que a liderança hoje mais preparada e promissora e que tem a cara do que o Brasil merece e que está na disputa de uma maneira indireta ainda é o Eduardo Leite, que até pouco tempo, até 3 semanas atrás, era governador do Rio Grande do Sul. Uma pessoa muito ponderada, com uma habilidade política enorme, uma boa visão de país, uma liderança orgânica e que tem muito do zeitgeist, que é aquela coisa do poder
do que o tempo pede, assim, né? O vento sempre vai para uma direção, né? A sociedade sempre pede alguma coisa. E eu acho que ele representa muito bem aquilo que a sociedade pede hoje, de alguém ponderado, sabe? Que não fique nessas discussões vazias. Porque se 90% das discussões que são polêmicas, políticas, hoje no Brasil fossem resolvidas de uma vez, por um milagre, o pobre continuaria pobre. Então a gente precisa discutir coisas que vão mudar a vida das pessoas de fato, e não só polêmicas vazias. E o Eduardo Leite é um cara que tem fez um trabalho muito bem feito no governo do Rio Grande do Sul, conseguiu implementar reformas profundas, privatizações, medidas técnicas em diversas áreas, e que eu torço muito para que consiga se viabilizar dentro da realidade do PSDB e que seja um grande nome da terceira via para esse ano, apesar de a gente não ter ideia do que vai acontecer, né? E também a gente já tá, apesar de querer ter esperança também, a gente está dependendo muito hoje já, nessa altura do campeonato, do imprevisível, né? Claro, sempre, E né? sempre tem o imprevisível, né? No Brasil é assim, né? 2014 teve o Eduardo Campos, o acidente de avião dele e tal. 2018 teve a facada do Bolsonaro. Não que a gente queira que aconteça nada trágico nem nada, mas a única chance que eu vejo hoje da terceira via já é partindo para algo que seja completamente imprevisível. Porque senão vai dar Lula e Bolsonaro no segundo turno e vai ser uma tristeza. Lógico. A gente estava falando da terceira via, como você sempre fala, de uma necessidade da terceira via para as eleições da presidência. E com a saída do Moro, né, visto que ele estava no Podemos agora, né, e ele não vai mais concorrer à presidência, como você vê a possibilidade da terceira via com a possível chapa Simone Tebet e Eduardo Leite, e aí, mesmo assim com a recente... A União Brasil anunciou agora há pouco, tem uma hora, que o Luciano Bivar vai ser o candidato que vai ser indicado pela União Brasil para fazer parte da chapa grande, né? Que vai ser União Brasil, PSDB, MDB e Cidadania. Como é que você vê? Porque eles vão anunciar dia 18 de maio esse candidato único deles, né? Como é que você vê essa possibilidade para a terceira via? Então, eu não tenho ideia do que vai acontecer, né? Precisa entender para onde vão as conversas. Mas sobre essa questão específica do Moro, que até é legal contar, assim, que é uma coisa meio de bastidor, é que eu me filiei no Podemos na última semana ali da janela partidária, na última semana de março, na segunda-feira. E aí, na quarta-feira à tarde, ele me convidou para coordenar o plano de governo da educação. Criou um grupo no WhatsApp com algumas pessoas e tal. Então eu já estava começando a trabalhar, conversar com algumas pessoas. Cláudia Costin, por exemplo, que é uma mentora, uma pessoa excepcional da área da educação no Brasil, já coordenou o departamento de educação do Banco Mundial, foi secretária do Rio de Janeiro, uma pessoa fora da curva, e várias outras pessoas. E na quinta de manhã ele sai do partido. Então, assim, é um pouco... Quando eu falo, né, que a construção política ela é longa e tal, tem um porquê, sabe? Eu acho que, até, por exemplo, no caso do Zema em Minas Gerais, que está fazendo um bom trabalho, ele é um ótimo governador, ele ainda não consegue fazer as mesmas entregas, por exemplo, que o Eduardo Leite consegue por conta desse diferencial de compreensão política e de experiência política, né? São duas pessoas com índoles boas, com preparo técnicos bons, mas de um lado você tem um ex-prefeito, um ex-vereador, que já vive a política há mais tempo, e do outro lado você tem alguém que trabalhou no grupo empresarial, tal, da família e tudo, e teve uma trajetória de muito sucesso no setor privado, mas que ainda não tinha pisado na realidade da política. E tem diferença para, sabe, uma situação para outra. Então, a política, ela é, enfim, a gente tá lá, eu aprendo todo dia sobre o ser humano, sobre o que as pessoas querem, por que os políticos reagem da forma como eles reagem, qual que é, da onde cada um veio, para onde cada um vai, o que cada um quer, qual é a dinâmica das coisas. Isso é fundamental para você mapear, fazer um mapa e a partir desse mapa traçar um caminho para implementar suas agendas, né? Quando você não tem um mapa, você vai querer traçar um caminho reto, mas você vê que tem um muro na frente. Então, entender a política é super importante nesse sentido. E o Moro cometeu um erro muito, muito, muito amador mesmo, assim, sabe? De iniciante mesmo. Porque estava muito claro para qualquer um que se ele fosse para a União Brasil, não tinha a menor chance de se viabilizar como presidente. E ele ainda acreditava nisso. Por exemplo, teve vários candidatos de outros partidos a governo que eram do Podemos a governo, alguns candidatos que saíram do Podemos para se candidatar por outro partido para fugir do Moro.
E foram para União Brasil, inclusive. Então, o União Brasil hoje tem 13 candidatos a governo que repudiam veementemente a ideia do Moro ser candidato. Tem uma ala que era do antigo DEM, que União Brasil é a união do PSL com o DEM. Do PSL, que é os deputados que sobraram, que não são bolsonaristas, né? Todos os bolsonaristas foram pro PL, pro PTB, coisa assim. Mas a ala toda do DEM, que é a parte mais política mesmo do partido, com mais peso, é muito contra. O ACM Neto é muito contra a ideia, sempre foi muito contra a ideia de alguém como o Moro representar o partido na candidatura presidencial. E no dia seguinte que ele tomou essa decisão, a gente, né, teve contato, ele, né, pediu desculpas e tal pela forma como ele fez, porque de fato, pra mim ficou meio feio, né? Porque parece que eu, sabe, tipo, que eu fui passado pra trás. Mas na verdade foi uma escolha errática dele, né? E pra mim a busca pela terceira via é algo maior do que o nome dele, é sempre buscar a terceira via, né? E eu tenho certeza que o Podemos vai continuar nessa direção. Se não continuar, eu duvido que não continue, porque a bandeira da Renata e de todas as lideranças do partido é a busca pela terceira via. Ninguém ali enxerga, talvez com poucas exceções, ali enxerga uma outra solução que não seja a terceira via, que é o melhor caminho para o Brasil, né? Então, e aí ele na justificativa dele, né, nesse contato que eu tive com o Moro, ele fala que, pô, ele acha que o União Brasil, na época, né, ele falou, não, eu acho que o União Brasil vai ser o melhor caminho para a construção da candidatura presidencial. Eu falei, boa sorte, né, torço para que consiga e tal, mas, enfim, né, não vou ser eu, né, que vou ficar falando qualquer coisa ali para ele, mas tava muito claro que ele tinha sido enganado. Porque quem trouxe ele pro União Brasil foi justamente o Bivar, que é o candidato, que é o pré-candidato atual, né? Então, assim, você precisa você precisa aprender na política, você precisa acumular experiência para conseguir fazer as coisas. Não é fácil mudar o Brasil. Se fosse fácil, a gente já era a Austrália, né? Exato. E você saiu recentemente do Partido Novo, né? Como a gente já falou, onde você começou a sua carreira política e agora tá no Podemos. Acho que todo mundo estava querendo fazer essa pergunta, né? Acho que você já sabia que essa pergunta ia vir em algum momento. Mas você consegue explicar pra gente o motivo dessa saída e por que o Podemos? Então, assim, eu quando fiz a minha comunicação da saída, uma coisa que eu fiz questão foi de sempre jogar o Novo pra cima, sabe? Eu sou muito grato pelo partido, eu acho que é um projeto muito bonito e que, na minha visão, poderia estar num estágio de desenvolvimento e crescimento muito diferente do que está hoje, por conta de várias coisas que não sei nem se vale mencionar. Tem várias coisas, tem o contexto da sociedade, tem decisões que são tomadas, tem um pouco do contexto político, da condução política no partido. Enfim, tem vários fatores ali que acabam influenciando o direcionamento do Novo e que eu acredito que não estão indo para uma direção legal, né? Então, assim, as minhas escolhas, essa minha escolha de troca de partido é qualquer coisa menos eleitoral, porque eleitoralmente seria o caminho mais imediato e lógico eu continuar no Novo. Mas para mim é uma escolha pensando muito no longo prazo, assim, como busca por impactar o Brasil, por mudar o Brasil. Quando, enfim, eu acho que vai ficar claro num futuro próximo, assim, se a minha avaliação estiver correta, né, que o Novo talvez esteja um pouco mais longe do que imagina de uma situação real de impactar de fato a sociedade nos grandes temas que o país demanda. Então, um pouco já dá pra ver isso, mas ao longo do tempo vai dar pra ver mais. E eu acredito que dentro do Podemos e o projeto que o Podemos apresenta, eu vou conseguir mais protagonismo para de fato buscar mudar de forma concreta os pontos que eu acho que são importantes, as agendas que eu acho que são importantes, né? De educação, de reforma administrativa, de reforma tributária. Então,
E uma concepção errada que as pessoas têm é que as pessoas ligadas ao Novo têm, é que não dá pra fazer política bem feita fora do Novo, sabe? É uma ideia meio purista de que se você não tá no Novo, você é o velho, Muito sabe? fechado, talvez, Isso. né? Assim. Sendo que, na verdade, poxa, tem diversos exemplos de políticos ao redor do Brasil, jovens e não jovens, fazendo política de alto nível, sabe? Pautado por bons valores, boas ideias, e que têm conseguido implementar projetos bacanas ao redor do país, né? E pessoas que pensam como eu e que não pensam como eu, né? Enfim, dá pra falar do Rigoni, dá pra falar da Tabata, dá pra falar de vários outros políticos aí que estão começando, mas também de outros mais velhos que já têm uma experiência maior, mas que também fazem contribuições valiosas para o país, atuando dentro de um partido normal, né? De um partido normal, que eu digo, cenário normal da política brasileira, que é um pouco diferente do que era a realidade do Novo, né? Agora eu vou chamar a Júlia pra entrar com alguma pergunta dos nossos ouvintes. Legal. Júlia, fala aí um pouquinho pra gente, o que eles estão mandando nas redes sociais. Bom, deputado, inclusive falando sobre esses jovens políticos, o Marcos Vinícius, estudante de jornalismo daqui da SPM, perguntou como o senhor lida com as críticas sobre fazer parte da bancada Lehman, que, assim como o Tabata Amaral e os outros políticos jovens dessa geração, são sempre associados ao magnata Paulo Lehman. Então, isso é engraçado, né? Porque tem muita gente hoje no Brasil que é pautado por Valdemar da Costa Neto. Sim. Que é pautado por Lula, entendeu? Então, assim, eu acho que ter, assim, no final de contas, isso é tudo é muito narrativa, né? Dentro da política, você tem que separar os fatos das narrativas. Quais são os fatos? O fato é que tanto eu, quanto a Tabata, quanto o Felipe Rigoni, fomos bolsistas da Fundação Estudar. Né? Então, em 2006, eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer economia no INSPER. E sem essa bolsa, eu não conseguiria ter me viabilizado para estudar no INSPER, que é uma escola mega cara, né? E vindo da realidade que eu venho, né, a mensalidade era muito maior do que a renda da minha família. Então, eu participei do processo seletivo, passei na Fundação Estudar. E depois eu, ao longo do tempo, assim como esses outros jovens, tomamos a decisão, cada um individualmente, no seu mundinho, né, de participar da política. Então, foi uma decisão individual minha e que, como era, mais uma vez, aquela coisa do zeitgeist, né, dos ventos, né, da sociedade querendo, a gente sentia um chamado para aquilo mesmo, sabe? Então, eu, pelo menos, posso falar por mim, né, eu sinto um chamado, para mim a política é uma vocação. Eu não contei, mas quando eu estava no começo da faculdade, eu estava me preparando para ser missionário, religioso mesmo, né, então... e acabei indo também, né? Não sou igual meu pai, né? Que saiu do seminário e teve 11 filhos. Mas eu enxergo hoje a política como a minha missão, assim, né? E eu sou muito grato, né, ao Jorge Paulo, né, pela bolsa de estudos que deu lá atrás. Óbvio que a gente tem algum nível de conversa, ele, enfim, acompanha jovens políticos para ver como é que tá, né, e para entender mais sobre o Brasil e para, enfim, como por exemplo nesse último final de semana, a gente estava lá em Boston, tal, no Brazil Conference lá, então invariavelmente ele encontra, conversa um pouco, tal, mas assim, a impressão que dá é que é um grande magnata que fica, sabe, controlando tudo, mas não é nada disso, assim, é uma coisa maluca, assim, imaginar que seria qualquer coisa próximo disso. É alguém que acompanha ex-bolsistas da Fundação Estudar, né, e que, enfim, torce pro melhor pro Brasil e executa o máximo que pode para impactar o país via sua fundação, né, Fundação Lehman e tal, e várias outras iniciativas, né, ele tem deve ter um portfólio gigante de iniciativas e tal, imagina quem é a gente ali na fila do pão, né, mas a gente, enfim, é uma coisa que é muito mais narrativa do que uma tentativa de grudar imagens e sem um embasamento, uma distorção, né, de uma relação que existe por ter recebido uma bolsa de estudos, né? Lógico. Daniel, você é um cara muito ativo nas redes sociais, né? Você está sempre postando, né? Você estava agora lá no Brazil Conference e passou na ONU, passou na faculdade rival em Harvard, né? Isso, naquela escola que não pode ser nomeada em Cambridge, Massachusetts. Exato. E eu queria saber qual o tipo de público que você
quer mais atingir nas suas redes sociais, que são seus possíveis eleitores, né? Cara, as mídias sociais é um ponto super positivo pra política, mas ao mesmo tempo é um ponto muito negativo. E eu ainda não sei bem como lidar. Porque positivo é porque você tem um canal próprio que você chega diretamente para as pessoas, né? Até as pessoas. Você não precisa mais de intermediários, como jornais, TV, rádio. Por um outro lado, as pessoas têm uma lógica de consumo de conteúdo em mídias sociais que não necessariamente vai levar as pessoas a entenderem mais sobre política ou a quererem acompanhar a política. Eu mesmo fico imaginando, se eu não fosse político, o que eu seguiria nas minhas mídias sociais? Eu seguiria tudo aquilo que eu sigo, menos política. Tipo, eu não seguiria políticos, perfis de políticos e tal. Eu seguiria lá o Instagram do Bragantino, eu seguiria lá o Luva de Pedreiro, que eu sigo desde que ele tinha 10 mil seguidores. Eu adorava, assim, os vídeos, eu ficava mandando direct pra ele e tal. Assim, pô, adorava os vídeos dele e tal. Fico vendo os vídeos de gatinho mandando pra minha mãe. Esse tipo de coisas que minha mãe adora, tal, né? Então um pouco do meu serviço como filho, um bom filho, é mandar vídeo de gatinho, tal, pra minha mãe. E é o tipo de coisa que eu faria, assim, sabe? Tipo, perfil no Instagram de arquitetura, que eu adoro, design, de viagem, de paisagens naturais. Eu acompanharia meio isso, assim, talvez até entraria num perfil um pouco mais tiozão, assim, e tal. Alguns artistas que eu acho que são bacanas, que eu gosto e tal. Mas eu nunca acompanharia política. E se você for ver, a maior parte das pessoas que seguem políticas e mídias sociais é uma turma que já tem uma torcida muito forte, é uma turma que é muito intimamente e emocionalmente ligada à política. E a minha dificuldade é porque se eu quiser chegar até esse público, eu vou ter que ser mais radical, eu vou ter que ser polêmico, eu vou ter que produzir tipos de conteúdo que essas pessoas queiram consumir. Sim. Ou seja, é o tipo de coisa que às vezes acontece na Assembleia. Ah, tem briga de deputado? Pronto, vai pro Jornal Nacional e tal. É o tipo de coisa que as pessoas querem consumir. Tipo, eu tava vendo outro dia um post super interessante de um deputado que não é do meu partido, tal, não atua na mesma esfera e tal. Muito educativo, que eu achei, pô, super inspirador, assim, de uma forma super simples, explicou o negócio. Sei lá, 1.500 likes e tal. Aí um perfil com o mesmo tamanho, né, mostrando uma briga muito mais tal, like, né? Tipo 15 mil likes. Assim, era literalmente 10 vezes mais alcance. Então, assim, sabe, tipo, como que a gente usa isso pra construir, de fato, uma conexão bacana para as pessoas, para mostrar o nosso trabalho de uma forma, sabe, transparente e não enviesada. Então, assim, como é que eu produzo um conteúdo que agrega para essas pessoas e que não seja apelativo e tal? Às vezes, tipo assim, a gente acaba fazendo uma chamada mais forte e tal, mas assim, eu sinceramente não gosto, assim, sabe? Eu pessoalmente até tenho dificuldade, assim, de usar Instagram e tal, não é uma coisa que eu gasto muito tempo. Eu prefiro mais pegar, imprimir um artigo e ler o artigo e rabiscar livro, sabe? Se eu quero fazer alguma coisa mais, pô, eu jogo um videogame à noite, uma vez ou outra, assisto uma série, um documentário, um filme, enfim. Eu não consigo imaginar como as pessoas gastam tantas horas assim na frente do Instagram. E as pessoas criam uma imagem de mim através desse perfil que é muito superficial de quem eu sou, sabe? Isso é muito duro, porque quando a gente tem a oportunidade de conversar, de estar aqui junto, assim, a gente tem um nível de profundidade, assim, de comunicação, de entender quem é o Daniel, quem é o Rafa, quem é a Mafê e tudo mais, que é muito diferente, né? Do que você ficar acompanhando o perfil de Instagram deles, né? Até porque as pessoas manipulam e mostram aquilo que... uma forma desenhada daquilo que elas querem mostrar. Outra vida, né? Agora, falando um pouco da sua ligação, né? Do seu mandato, sempre foi ligado muito à educação. Sempre declarou que a educação é a forma de mudar a vida das pessoas. Você pode comentar um pouco mais pra gente sobre os seus projetos, como o plano de carreira, que são pros professores, né? E o ICMS educacional, que foi aprovado recentemente. Sim, o novo plano de carreira dos professores, que é um projeto enviado pelo governo, que eu participei um pouquinho lá atrás, 2019, da elaboração, e eu ajudei a buscar todos os votos possíveis e imagináveis, né? Teve deputado até que eu não consegui o voto porque eu perdi por 3 minutos, ele saiu da Assembleia, foi embora
Pra fugir, pra não ter que votar. Porque é isso, assim, se você faz tem uma votação que tem uma parte do seu público que é super favorável e uma parte do seu público que é contrária, isso balança, assim, o político. Ele fala, pô, eu não quero perder, sabe? E eu entendo que tenha votações mesmo que seja desnecessário fazer uma pontuação, um posicionamento tão forte, assim. Que às vezes é uma coisa meio trivial, é a mudança do nome da estrada tal pra estrada, sei lá o que, entendeu? Então, pra isso, realmente tá, sabe, deixa passar. Pra quê, né? Agora, pra nova carreira dos professores, é o projeto simplesmente mais importante da história da educação de São Paulo. Literalmente, porque ele propõe uma modernização enorme, assim, da carreira dos professores, simplifica, aumenta a base salarial, torna mais atrativa, dá melhores condições de trabalho para os professores. É uma carreira optativa, então os atuais podem escolher se eles ficam nas deles ou se eles adotam as novas carreiras. E o professor é o centro principal da melhora da qualidade do ensino. Então, se ele não tem os incentivos corretos, ele não vai mirar a melhoria da qualidade da educação. Então, quando você muda a evolução da carreira por tempo, ao invés de ser por tempo, sendo por desempenho, por quanto eles de fato ensinam seus alunos, isso muda muito a lógica de como os professores trabalham. E a gente, tenho certeza, vai conseguir ver nas próximas décadas, por conta desse projeto do ICMS educacional, que é o meu, autoral mesmo, que eu estou desde o começo de 2019 trabalhando nele. Esses dois projetos juntos, eu acredito que vão ter um impacto enorme no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que mede a qualidade do ensino no Brasil, né? Nos próximos anos e décadas, né? Então, a gente vai começar a ver o resultado desses dois projetos atuando, né, na realidade daqui a uns 5 anos, tá? E a gente vai ver São Paulo evoluindo assim bastante nos próximos 10, 15. Então, assim, mas é muito longe. Pô, longe nada, 10 anos é aqui, é ali na frente. Pra mim, 20 anos é curto prazo, né, na política, né, como disse. Então, enfim, são projetos super importantes. O ICMS educacional, pra mim, é revolucionário para a realidade de São Paulo, porque basicamente ele cria uma corrida pela melhoria da qualidade do ensino entre os prefeitos de São Paulo. Então, são 645 municípios no estado, 645 prefeitos, que vão disputar entre eles 10 bilhões de reais anualmente, com base em desempenho em educação. Mas de onde vem esses 10 bilhões? É aumento de impostos? Não é aumento de impostos. É uma parcela do imposto que já é repassado para os municípios com critérios defasados, que eu estou apagando e eu estou colocando esses no lugar. E aí passam a ser critérios variáveis. Então, os prefeitos que conseguirem alfabetizar na idade certa, diminuir o abandono escolar, melhorar a qualidade do ensino em matemática no 2º e 5º ano, né, que pega ali a alfabetização e pega os anos iniciais do ensino fundamental, que é a maior responsabilidade dos municípios, vão receber esse repasse a mais de dinheiro, que eles estão competindo entre si, e também, no final de contas, vão poder investir mais na cidade, porque esse recurso do ICMS não é um recurso que vem carimbado para a educação, diferente de quase todos os recursos públicos, né? Orçamentos públicos no Brasil são extremamente engessados, então a cada 100 reais assim, do orçamento de um governo, pelo menos 92 são engessados, o governador não consegue mexer. Então, assim, o governante no Brasil, do presidente ao prefeito, tem muito pouca margem de manobra. E boa parte desses 8% de investimento que ele pode fazer mesmo é esse ICMS que o prefeito recebe. Então, ele sabe que se ele quiser se reeleger, ele vai precisar investir na cidade. Recapear a rua, reformar a praça, sei lá, o que dá voto, né? Mas para ter esse dinheiro, ele vai precisar melhorar a educação de verdade. Não é só pintar a quadra da escola, cobrir a quadra da escola, pintar a escola, esse tipo de coisa. É de fato melhorar a qualidade do ensino, implementando políticas públicas que dão resultado, com o auxílio da Secretaria Estadual de Educação e tudo mais. E por último, um efeito muito importante desse projeto é que hoje tem a prova estadual, o SARESP, né, que é realizada anualmente e que os municípios pagam para fazer. E nem todos os municípios do estado fazem, pelo contrário, a minoria faz. E a partir desse projeto, o estado vai pagar a execução anual dessa avaliação para todos os municípios do estado. Então, a partir aí da implementação do projeto, todos os alunos do estado de São Paulo, das redes municipais, vão fazer essa prova, essa avaliação do SARESP, financiadas pelo estado e sem exceção. Isso é muito bom porque um dos eixos mais importantes para melhorar a qualidade do ensino é aumentar a frequência e a quantidade de avaliações, né?
justamente para saber se os alunos estão aprendendo ou não, né? Exato. Ju, o que você tem por aí nas redes sociais? Tem mais alguma pergunta por aí? O André Maitino acabou de nos enviar uma pergunta. O senhor mencionou em um grupo criado por Sérgio Moro em que você seria o responsável pela área da educação. Sim. Quem mais estava nesse grupo? O economista Afonso Pastoré fazia parte dele? Não, ele coordenava mais a parte geral, assim, do plano e mais a agenda econômica. Um outro nome também que estava ali, que é um nome bem forte na educação, é a Raquel Oliveira, que era ex-secretária de Educação de Caruaru, que está hoje em Cambridge. Está estudando lá e Caruaru, que teve um desempenho educacional excelente. Inclusive, a prefeita de lá, a ex-prefeita de lá, é candidata favorita ao governo de Pernambuco, Raquel Lira, que foi uma excelente prefeita e é mais um rosto novo e uma liderança nova que tem tudo para ser tem um espaço enorme na política brasileira, assim, ela é realmente muito fora da curva. Sim. Então, seria eu e a Raquel para olhar a parte da educação e realizar as agendas com os maiores especialistas do Brasil para desenhar um projeto, um plano de governo que na verdade já está uma boa parte assim na nossa cabeça, né? A gente que está olhando a educação faz tempo e que olha de uma forma muito técnica, lê artigos e, enfim, tá sempre tem experiência prática ao mesmo tempo que estudo. A gente já tem uma ideia muito razoável assim de quais são os grandes eixos de um plano de governo da educação, tanto para a educação infantil, que é fundamental, sobretudo no aspecto de afeto e de palavras, né? São duas palavras para mim que resumem a educação infantil no Brasil, que é a parte mais crucial do desenvolvimento cognitivo de uma pessoa. São os primeiros 7 anos de vida, né? Em especial os primeiros 1000 dias, mas se resume em 2 palavras, afeto e palavras, né? Então, se você tem alguém que dá para a criança aquela segurança emocional e que conversa muito com a criança, você provavelmente está no caminho certo para fazer com que aquela criança se desenvolva cognitivamente por longo prazo. E também educação básica e ensino superior também, que é uma agenda mega importante e abandonada. Pouquíssimas pessoas no Brasil avançaram, entenderam e têm um entendimento mais profundo de como modernizar o ensino superior público brasileiro. Total. Daniel, assim, a gente tem rumores, né? Tem aí sobre esse ano de eleição, que cargo que você vai concorrer, né? Se você vai para a reeleição ou vai para o âmbito federal. Mas pensando nisso, se você for para o federal, você vai ter que lidar com dinâmicas diferentes entre os poderes legislativo e executivo. Hoje em dia, a gente não tem como falar do assunto sem mencionar o orçamento secreto, que está sendo muito mencionado na mídia ultimamente. Que é praticado pelo governo federal. Qual a sua visão sobre o orçamento secreto e também se você puder emendar a questão do seu cargo esse ano? Sim, eu sou pré-candidato a deputado federal. Era algo que eu já pensava em fazer em 2018, mas eu tomei a decisão de ir para estadual, aprender antes, porque a realidade de Brasília é muito mais complexa, porque são 513 deputados e você tem que buscar... para ter voz em Brasília, você não pode ser só mais um entre os 513. Quem tem voz em Brasília são líderes de bancada, vice-líderes de bancada, presidentes de comissões permanentes, que são aquelas comissões temáticas dos assuntos, dos projetos. Então, no processo legislativo, né, quando tem um projeto bom, eu protocolo ele na Câmara dos Deputados, aí ele inicia um processo que ele vai para uma série de comissões, aí aprovado nas comissões, ele entra na pauta para ser votado no plenário e o presidente da Câmara dos Deputados, a pessoa mais, obviamente, poderosa da Câmara, ele constrói essa pauta. Mas para você conseguir fazer com que o seu projeto chegue lá, você tem todo um caminho para percorrer de comissões e tal. Então, é importante você ter um papel ali dentro dessas comissões de presidência e tal, e sendo liderança ou vice-líder das bancadas dos partidos. Então, esses são espaços extremamente importantes. E também a busca por relatorias de projetos complexos, né? Então, por exemplo, tiveram vários projetos importantes que deputados federais fizeram uma diferença enorme. Então, por exemplo, alguns anos atrás, o Rogério Marinho, que hoje é ministro, foi relator da reforma trabalhista,
e sendo relator ele consegue melhorar e alterar o projeto de diversas formas e implementar ali uma agenda, entendeu? Então você pegar a relatoria de um projeto importante como esse é algo que muda o Brasil, né? Então, sendo técnico, sendo preparado, conseguindo pegar uma relatoria de um projeto complexo ligado a alguma reforma de Estado, ligado à educação, é algo muito valioso, é ali que você faz a diferença como deputado federal. Não é só ali votando, né? Porque quando o projeto chega no plenário para votar, já tem acordo. As pessoas já sabem se vai ser aprovado ou não. Então, quem acha que ser deputado é só votar projeto, está redondamente enganado. É todo um bastidor que acontece atrás para você buscar o quanto que você consegue imprimir da sua agenda, né? Então, isso é super importante e é uma coisa que eu busco bastante através desse preparo, desses 4 anos de Assembleia, chegar em Brasília mais preparado e também com mais espaço. Muita gente acha que, não, eu vou me eleger, nunca me envolvi com política, eu vou me candidatar a federal, eu vou chegar, vou mudar tudo. Não é assim. Sem lei do engano. Uma das coisas que, inclusive, desanima as pessoas com relação à renovação política e tal, é justamente isso, porque a grande maioria dos deputados que chegam lá de primeira viagem não conseguem espaços relevantes em quase nenhuma pauta que é crucial para mudar o Brasil de fato, né? Então, isso é uma construção longa. E sobre orçamento secreto é o pragmatismo dos políticos, né? O brasileiro ele enxerga resultado, né, como um bom deputado, aquele que traz dinheiro para sua região ou que defende a sua causa, assim, um policial militar que defende a corporação, uma sindicalista do sindicato de professores que supostamente defende a classe de professores, né? Seja lá aquilo que significa, né? Porque muitas vezes melhorar a qualidade da carreira dos professores não é só olhar o salário e benefícios, é também melhorar condições de trabalho e diversas outras variáveis que o sindicato nem sequer considera. Mas enfim, o brasileiro vota em quem trabalha para ele, entendeu? Esse é um pouco do maniqueísmo que existe entre os eleitores brasileiros, infelizmente, entre boa parte da população. Poucos ainda votam para quem trabalha pelo Brasil como um todo, né? E o orçamento secreto nada mais é do que uma fatia do orçamento que é destinado em emendas para uma série de deputados que votam de acordo com o governo ou que fazem, enfim, diversas ações de proteção ao governo e que esse orçamento não existe transparência nenhuma, porque muitos desses recursos são executados pelos ministérios de forma direta, sem saber por intermédio de quem, né? Então, poxa, tem deputados que eu sei de algumas regiões aqui perto de São Paulo que estão com 200 milhões, sabe, de emendas e tal. Então, muito dinheiro, sabe? Sabe, tipo, uma coisa em ano eleitoral, ainda por cima. Então, por esses e outros fatores, eu acredito que o pêndulo da política deva voltar nesse ano para a política tradicional. E a eleição desse ano é uma eleição muito mais de ganhos do que a gente teve em 2018, de renovação, né? É para segurar os ganhos, né? Não é muito para expandir, para avançar em cima, porque o cenário é um cenário muito difícil para quem é um candidato de renovação. Porque os políticos tradicionais enxergam isso de forma... O pragmatismo para eles é isso, é trazer dinheiro para a região deles, né? A maior parte deles regionais, né? São deputados com perfil regional, ex-prefeitos e por aí vai. E, enfim, é uma lástima, porque isso está de longe de se resolver os problemas do Brasil, né? Isso é só atuar em cima do sintoma, né? Mandar um dinheiro para comprar uma ambulância ou qualquer coisa assim, sendo que tem um problema sério de financiamento da saúde. É você, sei lá, reformar ali uma via e tal, sendo que o problema maior, às vezes, do lugar é, sei lá, a justiça que não funciona naquele local ou a educação que está de péssima qualidade. Então, na minha visão, boa parte das pessoas, dos políticos do Brasil, não trabalham pelo interesse maior do Brasil. Trabalham só para aquilo que vai satisfazer as pessoas que votaram neles e assim mais ou menos que pensam muita gente. E eles são pragmáticos dessa forma e por isso que existem essas coisas de orçamento secreto. Enquanto o brasileiro não entender que isso não é fazer um bom trabalho, essas coisas ainda vão existir. Porque, olha só que interessante, boa parte desses recursos que os deputados estão ganhando agora, pelo menos os deputados estaduais, vieram de um aumento de impostos que aconteceu no ano passado. A Assembleia aprovou um projeto, vários deputados ali apoiaram, receberam bem mais emendas, tem até matéria no jornal sobre isso, né, público, e receberam, sei lá, 20, 15 milhões a mais de emendas.
E aí, na verdade, esse dinheiro que eles mandam para essas regiões nada mais é do que uma partezinha do dinheiro a mais que foi tirado dessas populações por conta do aumento de impostos. Então, assim, é uma alução maluca, né? Eu tô aqui, eu pago R$100 a mais de impostos, eu recebo 2 de volta. Eu acho que esse deputado é muito bom, porque ele tá trazendo 2, né? Então, assim, é muito sentido. E agora, falando sobre essa tua última viagem, né? Que você já comentou, que tava em Boston, na Brazil Conference. Você chegou a fazer alguns stories, dirigindo algumas críticas ao discurso do senador Jacques Wagner, né? Do PT. Que tava ali representando o ex-presidente Lula. Você poderia retomar um pouquinho dessas suas críticas ao senador? Nossa, e eu ao acho que candidato assim... também? acho que assim, o PT, isso pode ser uma crítica ampla pro PT, tá? Ele se tornou especialista em defender ricos. Por que eu digo isso, né? Parece uma coisa meio... Mas como assim? Se ficaram especialistas em defender ricos? Porque eles se tornaram grandes defensores do funcionalismo público. Ah, mas o professor tal, não sei o que. Tá bom, professor tudo bem, policial tudo bem. Não são ricos, né, na maior parte das vezes. É que também a gente tem que reconsiderar o que é rico no Brasil. Quem ganha mais de R$5.000 por mês está no top 10% de renda desse país, né? Então, muitas vezes a gente não tem a dimensão que o Brasil é um país pobre, entendeu? E que 80% das famílias vivem com R$2.000 por mês, entendeu? Então essa é a realidade do Brasil. E quando alguém ganha R$5 por mês, ou 7, ou 8, ou 10, já faz parte de uma elite econômica do Brasil. Já faz. Ah, não, mas eu não consigo viajar pra fora, eu não consigo fazer e tal, igual esses tantos e tantos e tantos. Eu entendo, mas você tá melhor do que 90% da população. E por mais que você não consiga fazer essas coisas, é porque o Brasil é um país pobre, porque uma pessoa que está no top 10% de renda nos Estados Unidos tem um nível de consumo infinitamente maior. Uma pessoa que está na faixa de 10% mais rica num país europeu, enfim, tem um nível de consumo infinitamente maior. E no Brasil não, por conta da realidade do país. Mas a realidade é que essas pessoas estão no top 10% e isso é inegável, né? 90% das pessoas ganham menos. Então, quando você defende funcionários públicos dessa forma, assim, então, sabe, sempre buscando salários mais altos e tal, você está estressando a desigualdade social no Brasil. Porque 80% do orçamento público no país é gasto com pessoal, ativos e inativos, salários de aposentadoria. Tem uma pesquisa muito interessante, eu acho que era até do Ministério antigo Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, que 1/3 da desigualdade do país é causada pelo Estado. Por que é causada pelo Estado? Porque você tem políticas regressivas, onde o pobre paga mais e recebe menos, e o rico recebe mais e paga menos. Ou não recebe também muito, mas paga menos, né? Então, 3 pontos interessantes só para mencionar como o Estado gera desigualdade social. E pontos que o PT vai na contramão do que é razoável. Reforma tributária é um ponto que... Não, talvez esse seja o único que dê para colocar junto. Porque, de fato, a gente tem um sistema tributário regressivo, cobra muito mais dos pobres do que dos ricos, cobra muito sobre consumo e pouco de investimento, eu entendo isso. Então, precisa ser simplificado e ser mais justo, né? Por exemplo, os salários dos funcionários públicos, né? Que funcionários públicos federais ganham quase 2 vezes mais do que um funcionário do setor privado com responsabilidades análogas, né, semelhantes. E um outro ponto, por exemplo, é a universidade pública, né, que estudam em boa parte a maioria da elite da sociedade e paga pelas pessoas que estão no topo, na base da pirâmide, né. As coisas estão mudando, né, isso é positivo, mas ainda é algo que acontece. Então, são políticas que, no final de contas, são muito mal alocadas e que o PT defende de forma intransigente. Por exemplo, Ciências Sem Fronteiras. Ciências Sem Fronteiras nada mais foi do que um programa que pagou para jovens de classe alta do Brasil estudarem fora de graça, ganhando manutenção, sem pagar faculdade e ganhando ainda dinheiro para comprar um computador. E foi isso, né? Porque o aluno da escola pública, sobretudo naqueles anos, era um aluno de classe alta, né? Então, assim, o filho do Joelmir, que é pedreiro, e que a esposa faz doce para vender para fora, ele não entra na universidade pública. E não entra na universidade pública, ele não vai para o Ciências Sem Fronteiras, assim, né?
E, quer dizer, ele passa longe do ensino superior, não tô nem falando na universidade pública. Então, assim, são defesas de programas ruins, são argumentos, assim, hipócritas, assim, até. Porque, por exemplo, ao ser perguntado ali o Jacques Wagner na ocasião ali no Brasil Conference sobre as políticas, o plano de governo do Lula para combate à corrupção, ele falou, não, é vigilância da sociedade e tudo mais. Mas, assim, né... O governo atual também faz mal, não sei o que lá, não sei o que lá. E tá bom, pode até fazer, mas se o argumento é esse, se o argumento é falar, tá bom, tipo, eu não reconheço os erros do passado e eu fico apontando só o dos outros, sendo que eu cometi erro atrás, sabe? Que tipo de lógica é essa? Que tipo de valores esse tipo de, sabe, de liderança passa, né, pra sociedade, né? E isso é muito importante, assim, pra não me estender muito, mas liderança tem um efeito enorme no país. Enorme, enorme, enorme. Sobretudo quando o tema é corrupção. Tem um estudo do Dan Ariely, que é um professor acho que está atualmente em Duke, mas ele era antes do MIT e tal, que é um estudo sobre corrupção. Ele coloca vários alunos numa sala de aula aqui. Dá para fazer aí no SPM um dia para testar. Mas que aí tem 10 questões de matemática, cada questão um aluno ganha, sei lá, $1, nem lembro direito quais os valores e tal, mas é a lógica principal. E aí, um tempo de 10 minutos, é impossível fazer a prova no tempo certo. E aí, passou os 10 minutos, ele passa o gabarito, todo mundo se autocorrige. E aí, cada um fala quanto acertou. A pessoa que está fiscalizando a prova não olha a prova, coloca no triturador e dá o dinheiro. Só que o triturador não estava triturando, estava só picotando as bordas. Ele vai checar depois o quanto que os alunos mentiram. E, em média, eles aumentavam 15% das notas. Das suas próprias notas, né? Pra ganhar um pouquinho a mais, né? Interessante. Malandragem. Aí, numa outra sala, era o mesmo experimento, mas com um ator. Que ele ficou o tempo inteiro parado, sem fazer nada. E falou só, terminei. Tal. Aí passou os 10 minutos, corrigiu, acertei todas. Aí a pessoa foi lá e pagou o valor máximo pra ele. Triturou a prova. Todo mundo ficou olhando pra aquilo. O que você acha que aconteceu com o resto da turma? Eles chutaram em média 70% a mais a nota. Então, esse é o efeito de uma liderança impune na sociedade. Quando a gente tem candidatos à presidência e gente que, poxa, claramente são desonestas e cometem atos de corrupção, seja Lula, seja Bolsonaro e tal, enfim. E isso é passado como modelo para muita gente. A gente constrói um país, sabe, completamente desajustado, né? Sim. Daniel, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Eu me empolguei aqui, né? Não, o papo tá bom. Tá ótimo, a gente queria te agradecer em primeiro lugar, todo mundo aqui, tá sendo maravilhoso. Mas a gente queria te pedir um último toque, só se você quiser ressaltar alguma coisa, um último espaço pra você falar alguma coisinha. Queria agradecer aí pelo convite. Eu acredito muito na educação, assim, por 1 milhão de motivos, né? Por conta da minha história, por conta de estudar o que eu estudei, né? Quando você estuda economia, você entende a importância da educação para o desenvolvimento de um país. Assim, é uma coisa, assim, diretamente ligada. A gente nunca vai conseguir desenvolver o país de verdade. O caminho do desenvolvimento do país não tem como não passar pela educação. A educação é um caminho obrigatório, então a gente tem que olhar muito para isso e a gente começa esse caminho estudando bastante, né? Então eu desejo aí que vocês estudem bastante, se dediquem muito e tal, porque faz uma diferença enorme. Continuem estudando sempre, lendo muito sempre, porque por mais que às vezes assim possa ser chato agora e você não vê muito resultado, quando passa 10 anos e você leu muito, estudou muito sempre, você vê uma diferença enorme, você descola de muita gente, assim, você consegue ir muito mais longe. Então acho que é uma mensagem que eu queria passar para todos e que aqueles que pensam que a política pode ser um caminho, né, queria encorajar para que sigam firme nessa ideia e venham conversar comigo, venham conversar com pessoas que também pensam diferente e tal, de outros partidos e tal. Enfim, uma das minhas missões maiores desde lá de trás, quando eu ajudei o Edu Mufarrege a começar o Renova e tal, era justamente ajudar a criar esse caminho para que jovens com valores bons, bem intencionados, preparados, encontrem o caminho da política. Então, contem comigo sempre para isso.
E é isso aí, obrigado. Com certeza. Muito obrigada, Daniel. Valeu. O Votocast é um programa realizado por alunos do curso de jornalismo da SPM São Paulo. Essa edição foi apresentada por mim, Rafael Saldanha. E eu, Maria Fernanda Neves. Nas mídias sociais, Júlia Capaldi, Felipe Padovese. Roteiro de Rodrigo Narciso, Larissa Cripa e Karina Lopes. E a edição por Richel Piva e Karina Lopes também. Trabalhos técnicos, Afonso Afonsos e Marcelo Bonora. Colaboração do jornalista da Globo News, Gabriel Weiner. Orientação da Oficina de Eleições, professora Patrícia Rangel. E supervisão do Centro Experimental de Jornalismo, comandado por Antônio Rocha Filho. E coordenação do curso de jornalismo, Maria Elizabeth Antonioli. Foi isso. Muito obrigada. Agradecemos pela sua presença, Daniel. Obrigado, muito obrigada, valeu. Rafa. Muito obrigado, Ótimo Mafê. programa. Adorei. E é isso. Até a próxima. Muito Até. obrigado, Daniel. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Votocast. Jornalismo SPM nas eleições 2022. Cara, tem uma lembrancinha da faculdade aqui.